Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingão, dia 5 de novembro, e a gente está aqui para poder entregar para vocês tudo sobre a movimentação do fluxo estrangeiro no nosso mercado. No vídeo de hoje, a gente vai comentar mercado futuro, encerramento do mercado à vista referente a outubro e também o nosso costumeiro fluxo por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Então, vai aí, se você gostar do nosso conteúdo, deixar o seu like. Se você quiser também, você pode se inscrever no canal e ativar o sino de notificação a cada vídeo novo postado, você será avisado pelo próprio canal do YouTube. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai começar aqui com o ambiente gráfico do Ibovespa, gráfico semanal, e a gente teve mais uma semana de correção, terceira consecutiva e a de maior intensidade. Vale lembrar que a partir de amanhã, dia 6 de novembro, a gente vai ter o início de negociações do mercado americano uma hora mais tarde, ou seja, às 12 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Então vai de 12h30 até às 19 horas. É bom a gente prestar atenção que o nosso mercado se encerra às 18 horas. A gente ainda vai ter mais uma hora de negociações das nossas ADRs e isso pode gerar, no dia seguinte, alguma correção em relação a esses preços de negociações do final do mercado americano. Então, anote aí na sua agenda. Pessoal, então conforme a gente comentou, mais uma semana corretiva e a gente está exatamente naquela meiuca de Fibonacci, onde que a gente já bateu na ponta de baixo e a gente já bateu aqui na ponta de cima em relação a esse movimento. E exatamente nessa movimentação onde que a gente teve essa correção mais expressiva, dá só uma olhada na movimentação por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Eles andaram, pessoal, numa ponta compradora do nosso mercado à vista. Depois de 8 semanas consecutivas de vendas no nosso mercado à vista, eles resolveram aí dar as caras no ambiente comprador como saldo de fechamento semanal. E uma semana de desvalorização de 2,70 para o nosso mercado. Em relação ao nosso mercado futuro, 40 milhões de ponta vendedora e o nosso mercado do dólar futuro, 20 milhões de ponta compradora, mais uma semana de valorização e o dólar comercial fechando a semana cotado a R$ 3,30 para o nosso mercado. Aqui embaixo, pessoal, está o que a gente já cansou de falar com vocês que acompanham o nosso canal e você que é novo para o nosso canal, é o que a gente tem de melhor que a gente pode entregar para vocês. A pressão que eles fazem em relação à movimentação de preços dos nossos ativos. Tanto é que os ativos que eles compraram na semana tiveram uma variação média positiva de 1,44 contra 6,01 de desvalorização nos ativos que eles venderam. Vale lembrar que o carro-chefe de compras nessa semana foram as ações da Vale, pessoal. E dá só uma olhada, mais de 3% de valorização, 170 milhões de compras. E se você pegar o nosso vídeo anterior, Vale tinha sido o carro-chefe de vendas na semana que passou. 300 milhões de vendas e 1,2% de desvalorização. Ou seja, eles pressionaram o nosso ativo em relação a esse ambiente de valorização. Tanto é que quando eles resolvem realmente comprar, simplesmente o ativo deslancha. Isso ocorreu com as ações da Petrobras. 2 vídeos anteriores a gente tinha comentado com vocês que eles estavam com uma ponta vendedora e o ativo se valorizou aí 0,8 na semana oportuna. Na semana passada, o ativo simplesmente teve uma variação positiva de 4,99 para as suas ações preferenciais, diante do ambiente comprador por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Nessa semana, o que eles fizeram de Petrobras? Também ambiente comprador, pessoal. No caso aqui, a ação preferencial da companhia, simplesmente com uma queda de 0,5%. Só que a ação ordinária, que eles também andaram com uma ponta compradora, tiveram uma variação positiva de 1,78%. Ou seja, eles conseguem fazer realmente pressão de preços nos nossos ativos. Como destaque de ponta compradora na semana, a gente teve aí as ações da Cielo. 14% de alta na semana, pessoal. E a gente está lembrando que no vídeo que a gente deixou aí para vocês na última terça-feira, no encerramento de outubro, a gente comentou no final do vídeo que tinha sido o ativo de base diária com maior volume comprador por parte deles. A gente tem aí exatamente a noção dessa importância do fluxo estrangeiro, que eles realmente fazem pressão de preços nos nossos ativos. Em relação à ponta vendedora, carro-chefe da semana, as ações do Banco do Brasil, queda de 8,5%. E também o setor bancário, eles venderam as ações do Banco Bradesco. Bradesco com uma queda de 5,22%. Não tão expressiva como no caso do Banco do Brasil, mas uma queda menor e também um volume vendedor menor. E se a gente for seguir nessa mesma linha de raciocínio, se a gente olhar aqui as ações do Banco Itaú, eles compraram. E o ativo, em vez de cair da mesma forma que caíram Banco do Brasil e Bradesco, chegou a cair sim, só que caiu numa intensidade menor em relação ao nosso mercado. Então, eles atuando numa ponta compradora. Como destaque de vendas na semana, a gente teve aqui as ações da CEMIG, pessoal. 12,5% de queda na semana. Volume vendedor por parte deles aí de quase 27 milhões no nosso mercado. E a gente teve aí, mais uma vez, setor de siderurgia, que foi destaque de ponta vendedora
na semana que passou, novamente, mais uma ponta vendedora por parte deles. No caso aqui de Usiminas, eles venderam 48 milhões. Lembrando que na semana que passou, eles tinham vendido Usiminas, pessoal, quase 80 milhões de reais e o ativo tinha caído quase 10% no nosso mercado. No caso das ações de CSN, na semana que passou, eles tinham vendido quase 60 milhões e o ativo com uma queda também expressiva de quase 11%. Nessa semana, mais uma ponta vendedora, 11% de desvalorização novamente, só que ponta vendedora menos pujante do que as pontas que a gente teve aí de vendas no setor de siderurgia na semana que passou como destaque de ponta vendedora. Então, é isso que a gente procura deixar para vocês que acompanham o nosso canal. Então, comentando aqui com vocês, no ambiente de projeção de lucro da semana, 41 milhões de reais, pessoal. Um dos maiores lucros que eles tiveram de base semanal desde o início do acompanhamento que a gente tem com vocês aqui há mais de um ano. Então, é bom a gente saber que a maioria das semanas eles são ganhadores. Tem semanas que eles são perdedores. Recentemente a gente teve aí 2 semanas consecutivas onde que eles tiveram uma projeção de perda no nosso mercado. Só que nessas 3 semanas de projeção de lucro já pegaram com sobra o volume que eles tiveram de projeção de prejuízo aí em relação a essas 2 semanas que a gente já tinha comentado com vocês aqui no canal. Então, vamos rapidamente comentar com vocês o ambiente do mercado futuro, exatamente porque a gente quer comentar com vocês uma coisa, pessoal. Vocês estão lembrados que no vídeo da semana, exatamente 2 semanas atrás, a gente tinha comentado com vocês dos contratos futuros do Ibovespa, que eles costumam antecipar movimentações, e a gente tem uma movimentação dos contratos em aberto desde 2008, ou seja, os últimos 10 anos. E o que está acontecendo aqui por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha? Fluxo comprador. E fizeram isso exatamente no pregão de quarta e sexta-feira. Quarta-feira a gente caiu e no pregão de sexta-feira a gente teve aí uma recuperação do mercado. E a gente vai até comentar com vocês aqui o ambiente intradiário. Olha o que eles fizeram na sexta-feira para o nosso mercado, pessoal. Exatamente ao meio-dia, eles estavam com ponta vendedora de 58 milhões de reais. E o nosso mercado ainda não tinha feito o fundo de base horária no pregão de sexta-feira. Foi fazer esse fundo exatamente a 1h da tarde. Quando o nosso mercado fez o fundo, olha como é que já estava o fluxo deles, pessoal. Vendedor de 58 para comprador de 69. Ou seja, compraram mais de 100 milhões entre meio-dia e 1h da tarde. E é isso que é expertise que a gente consegue ver com vocês, tanto no gráfico semanal, quanto no nosso fechamento mensal e também esse gráfico intradiário. A gente consegue perceber o poder que eles têm diante dessa movimentação. Eles foram numa ponta compradora até o final do pregão, possibilitando toda a recuperação do nosso mercado no pregão de sexta-feira. E isso exatamente faz com que o nosso gráfico diário, eles estão retomando essas movimentações e a gente deixou aqui, exatamente nesses 2 últimos pregões, eles tiveram uma ponta compradora de 350 milhões de reais no nosso mercado. Vamos ficar bem atento em relação a essas movimentações, já que em relação aos contratos futuros, vamos colocar aqui já atualizado para vocês que acompanham aqui o nosso canal. Olha aqui, pessoal. Lembram que a gente chegou a comentar com vocês que eles estavam com uma ponta vendedora? Chegaram a atingir, inclusive, 90 mil contratos de ponta vendedora. O nosso mercado agora resolveu fazer uma correção e eles começaram o quê? A recomprar esse movimento, colocar parte do lucro do bolso em relação a todo esse ambiente de venda que eles tiveram aqui para o nosso mercado. Então, vamos seguindo e a gente vai comentar com vocês aqui exatamente a movimentação deles no dólar. E a gente vai comentar antes a movimentação do dólar X, que encerrou aí no pregão de terça-feira. Pessoal, dá uma olhada. Ambiente comprador deles, fecharam em 43 milhões, exatamente no pregão de segunda chegaram a vender bastante, enquanto a moeda americana teve uma variação positiva, e eles tiveram, pessoal, uma projeção de lucro de mais de 70 pontos em relação ao preço médio. Isso possibilita aí uma projeção de mais de 40 milhões de reais somente nesse contrato futuro do dólar. E essa série muito vencedora por parte deles. E nessa nova série Z do dólar, olha como é que eles já estão, pessoal. No pregão de terça-feira, o que eles fizeram? Eles simplesmente tiveram uma ponta vendedora e a moeda americana caiu. Quando chegou no pregão de quarta-feira, eles compraram e a moeda americana continuou caindo. E simplesmente no pregão de sexta-feira, inclusive que a gente teve os dados aí do mercado americano, eles atuaram numa ponta compradora muito interessante e o mercado continuou aquele ambiente de valorização, o famoso payroll. Então, simplesmente a gente teve aí esse ambiente já calçado e eles já estão com uma projeção de lucro de mais de 30 pontos em relação ao preço médio que eles estão tendo aí no início desse contrato do dólar futuro, o dólar Z, que vai ter um encerramento aí no final do mês. Vamos ligado nesse processo e a gente vai comentar com vocês aqui agora, pessoal, também o nosso ambiente em relação ao fechamento semanal, já que durante essa semana a gente já tinha percebido que esse movimento aí, comprador, em relação ao mercado
futuro também se refletiu no mercado à vista. E a gente consegue perceber isso exatamente quando a gente pega aquele nosso gráfico do ambiente semanal, onde que a gente vai pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui esse gráfico. A gente consegue verificar exatamente isso daqui, pessoal. Lembra que a gente estava com várias barras vermelhas enquanto o nosso mercado estava subindo? A gente até comentava com vocês que eles estavam aproveitando para vender quando o nosso mercado estava num ambiente de topo. Agora que o nosso mercado teve um ambiente de correção, a gente já tem aí a segunda semana consecutiva de fluxo comprador somando o mercado à vista e o mercado futuro. E se a gente discriminar, exatamente vai ser o quê? O mercado à vista, depois de 8 semanas consecutivas de vendas, que é essa barrinha verde mais clara, ambiente comprador nessa semana. E o mercado futuro, simplesmente diante de um ambiente comprador que ele já tinha tido na semana anterior, simplesmente nessa semana ficaram praticamente aí no 0 a 0 em relação a essas movimentações. E o que a gente vai comentar com vocês mais nesse vídeo? A gente vai comentar aqui um ambiente de fechamento de fluxo de base mensal divulgado pelo próprio site da Bolsa. De todos os investidores, olha aqui o investidor estrangeiro, pessoal, ponta vendedora de 1 bilhão e 800. E o Ibovespa terminou o mês 0,02 de alta, conforme a gente colocou aí no vídeo de base mensal que a gente disponibilizou para vocês no canal. Investidor pessoa física, nesse caso também atuando no mesmo lado. Só que vale lembrar que o nosso mercado estava com ambiente de valorização boa parte do mês de outubro. E é isso que a gente chegou a comentar com vocês no vídeo onde que a gente deixou exatamente esse ambiente de valorização aqui, ó. Esse ambiente de valorização, a gente começou setembro com o ambiente de valorização, eles comprando, depois eles resolveram colocar alguma coisa no bolso, o nosso mercado deu uma correção, e depois o nosso mercado retomou e eles ficaram com fluxo basicamente lateral. E agora, exatamente no final do mês de outubro, ambiente vendedor, e nesse ambiente vendedor, eles já estão aí somando 2,4 bilhões desde o pico de ponta compradora que eles tiveram recentemente aí no nosso mercado para o ambiente à vista. Então, vamos ficar bem atento porque eles são muito ganhadores, pessoal. Você que é novo no canal, dá só uma olhada. Setembro, o nosso mercado subiu 4,88, eles compraram 3.700. No mês de agosto, o nosso mercado subiu 7,46, eles compraram 2.900. Se a gente colocar aqui também mês de julho, o nosso mercado subiu 4,80 e eles compraram 3.100. Então, quer dizer, nesse mês de outubro, eles colocaram o quê? Um freio no nosso mercado. Aquele ambiente comprador que eles estavam, simplesmente resolveram colocar lucro no bolso. E a gente vai comentar aqui com vocês aqui no canal, exatamente, pessoal, a relação dos contratos em aberto, dos juros futuros por parte deles, nos últimos 10 anos praticamente. Aqui, em cima, eu tenho a variação do Ibovespa e aqui embaixo, os contratos em aberto para os juros futuros, em verde. E aqui uma média móvel de 200 períodos. Pessoal, se vocês observarem aqui, os juros futuros dos contratos em abertos chegaram a bater o pico de ponta vendedora dos últimos 10 anos, exatamente no final do mês de outubro. Chegaram a assumir uma ponta vendedora de 540 mil contratos. Ou seja, essa ponta vendedora está praticamente já mudando o sentido. A gente precisa muito ficar atento em relação a essa movimentação dos contratos em aberto dos juros. Tanto é que toda a movimentação de valorização do nosso Ibovespa nos últimos 2 anos foi calçada por uma redução de ponta compradora desses contratos dos juros futuros. E a gente comenta isso também para poder demonstrar para vocês aqui no ambiente gráfico, pessoal, além do gráfico do Ibovespa, dá só uma olhada no gráfico dos juros futuros. Para quem não conhece, qualquer plataforma, pessoal, digitem DI1F 2021, ou seja, os juros futuros com vencimento em janeiro de 2021. Olha aqui, pessoal, esse aqui é o gráfico semanal. Dá só uma olhada que os juros futuros fizeram aqui, na verdade, um fundo praticamente aqui no final de setembro. E a gente teve aí mais uma redução da nossa taxa Selic pelo Banco Central, só que o mercado já está precificando que essa redução pode estar chegando ao fim. Ou seja, o mercado de juros para 2021 está subindo. E uma coisa que a gente vai deixar muito interessante aqui, pessoal, vamos fazer um comparativo em relação ao índice Bovespa, ok? Então vamos pegar aqui, exatamente aqui o nosso Ibovespa, gráfico de linha, e aqui os juros futuros com esse gráfico de candle no ambiente semanal. Observem, pessoal, toda vez que os juros estão em queda, o nosso mercado está subindo. E toda vez que os juros sobe, o nosso mercado corrige. Olha como é que a correlação é totalmente interessante para que vocês comecem a prestar atenção.
Esse tamanho de barra aqui foi exatamente nessa semana iniciada no dia 15 de maio, ou seja, aquela semana onde que a gente teve o circuit break. Simplesmente os juros futuros explodiram e o nosso mercado simplesmente derreteu. E depois disso, o mercado foi se acalmando, os juros começaram a arrefecer novamente e o nosso mercado retomou a movimentação de alta. Vou até aumentar aqui exatamente esse campo de visão para vocês perceberem o quão é interessante essa relação dos juros futuros e também essa relação do mercado, pessoal. Aqui a gente está de 2014 para cá. A gente fez o fundo para o Ibovespa lá em janeiro de 2016 e se a gente observar aqui, o que em janeiro de 2016 a gente estava tendo? Um pico praticamente na cotação dos juros futuros. O nosso mercado fazendo fundo, juros futuros fazendo topo. E a correlação é muito interessante a gente observar. Todo momento que a gente tem aí um estresse no mercado, a gente dá aí uma movimentação de alta para os juros futuros. E quando a gente tem uma movimentação de queda para os juros futuros, a gente tem uma movimentação de alta para o nosso mercado. Então, o nosso canal simplesmente deixando vocês informados em relação a essa movimentação dos contratos futuros em relação aos contratos em aberto pelo investidor estrangeiro nos juros futuros durante esses últimos 10 anos. A gente chegou a bater um pico aqui de ponta vendedora de 500 mil contratos, fizemos aqui a máxima em 540 e durante esse início de contrato, exatamente também no início desse mês de novembro, eles estão começando a atuar novamente numa ponta compradora para os contratos dos juros futuros e a gente precisa de ficar muito atento. Por quê? Porque no ambiente gráfico, esses contratos de juros futuros marcaram aqui praticamente um fundo e a gente tem aqui um primeiro topo que a gente está praticamente chegando bem próximo de um ponto de resistência no ambiente gráfico. Então, se a gente ultrapassar esse patamar, a gente vai ter aí mais uma sinalização que o mercado está precificando ambiente de juros para cima e pode ter um ambiente de correção para o nosso mercado mais intenso em relação ao Ibovespa. Então, vamos ficar muito atento nesse ambiente também de juros futuros, já que a gente fica atento com vocês no ambiente de fluxo do mercado à vista, do mercado futuro em relação aos contratos do Ibovespa e agora também a gente vai sempre que dê uma oportunidade, mencionar para vocês como é que está andando esse ambiente de curva de juros em relação à nossa evolução para o nosso mercado em relação ao Ibovespa. Então, mais uma vez, pessoal, eu agradeço vocês demais pelo prestígio para o nosso canal. Caso vocês tenham a oportunidade de verificar o quão ganhadores é o fluxo estrangeiro, seja por parte do investidor estrangeiro, seja por parte das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado, você pode deixar o nosso like. Não se esqueça, se você gostar, também você pode se inscrever no canal, ative o sino de notificação para que você seja avisado a cada vídeo novo que a gente postar no conteúdo no YouTube. Uma excelente semana, não se esqueça do novo horário do mercado americano e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!